Olá, guardiões. Eu sou o veterano Kaique e hoje eu não estou aqui para falar sobre RF e sim sobre mim, no caso, né? Um pouco sobre a minha pessoa digníssima. E no caso eu tenho uma colinha aqui do meu lado porque nem eu sei tudo sobre mim, então eu escrevi e eu vou falar um pouco sobre mim, que eu separei em tópicos nessa parte. Bom, e eu não sei se deu pra perceber se em algum vídeo eu apareci com alguma camiseta de anime ou não, mas o primeiro tópico se consiste em animes e mangás. Eu gosto de One Piece, que é no caso meu anime favorito. Eu gosto de alguns mangás. Eu provavelmente vou deixar o nome de bem aqui, mais ou menos, o nome de algum que, sei lá, o nome de alguns mangás que eu gosto, que eu recomendo ler, né, no caso. Eu gosto de animes de ação, aventura, principalmente One Piece, recomendo muito. Os meus mangás normalmente eles se consistem em protagonistas apelação, no caso, que eles em qualquer lugar que eles vão, eles têm muitos poderes, no caso, eles tipo, se eles desejarem, basicamente eles podem acabar com o planeta ou o país inteiro só por eles serem o protagonista. E no caso One Piece não se consiste nisso, se você nunca viu. One Piece é sobre um garoto que saiu para uma aventura para se tornar o rei dos piratas. E claro que eu não assisti só One Piece, né? Eu assisti Bleach, Naruto, não gosto de Dragon Ball. Nunca me pergunte de Dragon Ball porque eu não gosto. Gosto um pouquinho só de Naruto, mas não gosto tanto. Quem gosta de Naruto é o Pedro. Por isso que, coincidentemente, ele está falando sobre a playlist do Naruto, né? E no segundo tópico, no caso, seria diversão. O que eu gosto de fazer para me divertir, no caso, é jogar basquete. No caso, os animes também entram nisso, porque, né, eu gosto de ver eles. Eles me divertem, alguns. E comer. Eu amo comer. Dormir também. Gosto de jogar, eu jogo alguns jogos. No caso, eu também gosto de LF. Gosto muito. Tem alguns LFs em específicos. Provavelmente eu coloquei que algum LF que eu acho meus favoritos. E então eu vou falar alguns LFs favoritos que eu tenho também. Mano, no caso, o próximo tópico ele é tipo quase inútil, mas é o meu gosto musical, que é um só rock. Eu não gosto de mais nada além de rock. Não, eu gosto também de um pouco de eletrônica. Rap eu não sei nada, mas eu acho da hora, eu acho maneiro o estilo de música do rap. Mas eu não sei fazer rap, eu sou inútil nesse quesito. Então, não sei mandar rimas. O veterano Pedrinho manja dos rap. Se você quer um rap, peça pra ele, não pra mim. Sou completamente inexperiente com rap. Enfim, eu vou continuar independente desse barulho maldito no fundo. O próximo tópico é por que One Piece é meu anime favorito. Todo mundo me pergunta isso, mas que saco. Bom, muitas pessoas não gostam por causa do seu número de episódios, que é longo, e muitas pessoas acham a história fraca, mas a história é incrível. Ela dá uma liberdade incrível, fora que One Piece, vamos dizer assim, não explica muita coisa. Tem muita coisa que ele não explica, é uma merda. Tem coisa até hoje que deveria ter aparecido no começo do anime, mas não apareceu. Ou seja, desgramados de que não mostram o que deveria acontecer. O One Piece ele tem um mistério bem, podemos dizer assim, né, na aspa, mistério. Bom, eu sempre gostei de piratas e como One Piece se trata disso. Ótimo, um barulho de fundo se foi. Bom, e como eu sempre gostei de piratas, One Piece me entreteu muito desde o início, apesar de que a primeira vez que eu assisti One Piece eu perdi o nome do anime. Desgraçados. Bom, ele se tornou meu favorito por causa da sua história e principalmente por causa do Zoro. Porque eu acho esse Zoro incrível. O cara luta com 3 espadas, ele enfia uma espada na boca pra lutar, velho. Pelo amor de Deus. Fora que quem criou One Piece teve uma criatividade incrível, né? Pra principalmente criar as suas frutas, né? Os Akuma no Mi. Por exemplo, o cara ele se estica, mano. O outro ele é feito de fogo. Não é tipo o Tocha Humana. O Tocha Humana o cara pega fogo. O outro não, o outro é feito de fogo. Pelo amor de Deus, cara. Você tá maluco? Tem um peixe que anda, mano. Um tritão. É um humano meio peixe. Cara,
um cara que parece um peixe. Bom, eu também não posso ficar só me enrolando falando de One Piece, né? Porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro falando de One Piece. E o próximo tópico, no caso, são os meus RF favoritos. Meu RF favorito que eu acho, em primeiro, fica o... o da Formiga. Formiga 1. Porque o 2 tá legal, mas não tá essas coisas ainda. Bom, o da Formiga 1 foi interessante porque eu, sendo uma formiguinha, do tamanho de uma formiga normal no caso, eu dominei a raça humana pela inteligência. Eu era mais inteligente que os humanos, cara. Mais inteligente que humanos. Uma formiga desse tamanho. Eu achei incrível porque eu superei a raça humana no quesito inteligência. Hahaha. E eu acho que o próximo, eu vou falar até o terceiro que eu acho mais da hora. O segundo seria o do Sorte ou Azar. Mas eu não posso falar muito, porque senão eu teria que contar relatos. E não tem nenhum vídeo de relatos desgramados, eu acho. Talvez tenha antes de eu soltar esse vídeo. Talvez não tenha. E o terceiro é o da escola, porque eu acho da escola incrível. Mas eu também não posso falar muito sobre ele, porque não é minha área. Falo do LF da escola, né? Bom, e como eu me baseio pra criar meus RFs, que é o próximo tópico, né? Bom, eu normalmente me baseio em coisas que eu vejo. Normalmente, por exemplo, se eu criar uma história de lobisomens, é porque eu vi em algum canto alguma coisa sobre lobisomens. Então, que eu achei interessante e fui lá criar essa ideia. E criar essa ideia, né? No caso, tenho essa ideia e eu crio uma história a partir daí. Mas tem casos, por exemplo, um que eu tô desenvolvendo agora, mas eu não vou falar nesse vídeo. Eu tava simplesmente sentado no, na frente de casa pensando e eu tive a ideia pra ele. No caso, o veterano Pedrinho sabe disso porque eu estava esperando ele, esse desgramado. Bom, o próximo é por que eu gosto de RF. Malditos cachorro. Bom, por que eu gosto de RF no caso, né? Bom, ele me faz pensar, ele faz eu criar estratégia. E continuando, por que eu gosto de RF, né? Porque ele coloca as pessoas em situações, vamos dizer assim, de cheque, dependendo do RF. Então você fica tipo, putz, qual o meu próximo movimento pra eu não ficar em cheque e eu transformar o oponente no cheque, né? No caso, você querer dar direto o checkmate nele, não o cheque, né? Então, ele me faz raciocinar mais rápido, tipo, ele transforma meu pensamento, pelo menos é assim que funciona pra mim. Bom, e provavelmente, eu vou ignorar o cachorro, eu não tô nem aí. E provavelmente você deve estar, tipo, no caso, tão não, né? Porque o próximo tópico é por que caramba os meus RF só tem merda acontecendo no mundo, só tem desgraça. Eu não sei, eu também não faço ideia disso, mas eu não sei, pra mim a raça humana, pelo menos nos LFs, elas estão sempre em extinção, mas esse é o meu ponto de vista e minha mão começou a tremer. E, no caso, eles estão sempre em extinção, tem sempre alguma merda acontecendo. Nunca teve um alien, eu não acredito 100% em aliens, então eu não sei disso. Então, aliens não existem nos meus LFs, na maioria das vezes, pelo menos. 98% das vezes não tem aliens. Acho que teve 2 vezes ou uma vez só, no máximo, que teve um alien no meu LF. Foi por aí. E por último, era pra ela ter vindo antes, mas ela tá vindo agora. Os lírios que aprenderam comigo, como vai funcionar? Não é bem uma curiosidade, mas eu falei que o João era o mais rígido, mas eu acabo sendo meio estranho ensinando, então eu pego no pé muito, mas eu sou bem chato também. Então eu peço desculpa por você ser meu aprendiz. Mas eu acho que é isso, guardiões, então eu não tenho como fazer a saudação, então até o próximo vídeo. E falou.